Saúdo-vos, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos, amém. Quem trouxe a palavra do Senhor, abre, por favor, por gentileza, em reverência ao Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Iremos aqui ler a palavra do Senhor e assim vamos se esforçar para aplicar essas santas palavras em nossa vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 23. E o título fala assim: os limites da liberdade cristã. Aquele que não tem o limite, ele é um crente desordenado. Então, existe uma doutrina que é aplicada em todas as igrejas. Isso são de homens fiéis a Deus, que se esforçam e aprendem a palavra e assim passam para as ovelhas do Senhor, para que todas elas venham a aprender, a crescer e assim desenvolver, mas tudo no limite, no equilíbrio, para que nenhuma delas venham sair fora dos seus limites. Então, Paulo aqui diz aqui os limites da liberdade cristã. Então, nós somos livres em Cristo Jesus. Não podemos usar a liberdade que nós temos como cristão para praticar o pecado. Não posso fazer isso. A gente era escravo do pecado, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Então a nossa vida agora é outra, a nossa dimensão agora é outra, é uma dimensão espiritual. Versículo 23, vamos ler, e diz assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Deus, ele respeita uma coisa que ele mesmo fez e deu ao ser humano. Ele deixou que o ser humano executasse isso. Sabe o que é? O livre arbítrio. O que eu quiser fazer, eu faço. Mas agora eu tenho limites, agora eu sou um cristão, agora você serve a Deus, e você agora está aprendendo a ter o equilíbrio. Ele está dizendo, olha, todas as coisas me convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. Nem tudo vai servir para nos edificar. Pode ser uma coisa até justa, irmãos, que a gente poderia aceitar, mas a Bíblia está dizendo que a gente, como nova criatura, como pessoas doutrinadas, temos agora que ter um limite. Não é preciso fazer tudo, não é preciso pegar tudo, receber tudo. Ei, tem coisas que não vão edificar a gente. Aí você pensa, mas irmão, é nada demais fazer isso, nada demais receber isso, nada demais andar com pessoas, com fulano, com cicrano, mas nem tudo vai me edificar. Nem tudo vai somar, nem tudo vai me ajudar a crescer na vida. Temos que ter limite em tudo. Temos que ser pessoas disciplinadas, pessoas que aprendam a ter o domínio próprio. 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. Escute bem. Não busque o seu próprio interesse, mas sim o da outra pessoa. Mas eu quero que você entenda que tipo de interesse é esse que Paulo está falando. Eu vou poder citar aqui exemplos dos nossos interesses e o interesse do qual Jesus Cristo se agrada. E tem muitas pessoas que pegam esse versículo, o texto, e eles distorcem por não entenderem o que se trata. E assim começam, inicia-se a iniciar na igreja, executar na igreja, e assim, quando menos se espera, está uma bagunça total. Paulo está dizendo, não busque o seu próprio interesse, e sim o de outro.
Vamos citar um exemplo do nosso interesse. Nós gostamos de festa, sim ou não? Sim. Pastor, a igreja gosta de festa. O pastor também gosta. Toda semana, pastor, vamos fazer uma festa. É bom festa, é bom. Mas ao interesse do povo. O povo não gosta. Se o senhor fizer, pastor, vai encher de gente a igreja, faça toda semana. E se o pastor disser, não é o meu interesse, é o do povo, eu cedo, vou fazer. Toda semana tem. E o povo está vindo. Tira a festa para tu ver. Não, mas é o interesse do povo. Mas não é esse interesse que eu estou falando, estou citando só exemplo. Pastor, tem uns jovens aí que gostam de uma música bem agitada mesmo, eles gostam de pular na igreja e tudo. Ceda, pastor. É, né? É para o interesse dos meninos, eu vou ceder. Aí faz. Agora para com isso para tu ver se não vai vir um. Vou ficar tudo com raiva depois, se cortar. Ah, mas é o interesse do povo. É o interesse do povo. Não faço o meu, mas eu vou fazer o do outro. Esse interesse que Paulo está falando não é um interesse de babar. Não é isso. Não é um interesse de ficar bajulando a pessoa, de ficar elogiando ela, de ficar cedendo as coisas. Faz isso, fulano, pode fazer, eu deixo. Não é esse, não. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler o texto, pedir sabedoria a Deus, entendimento a Deus, para você compreender que tipo de interesse é esse. Porque o interesse do homem para elogiar o ego, irmão, tem muitas pessoas que fazem isso. Ah, porque fulano, se eu não fizer isso, fulano vai sair da igreja. Que saia. Mas o meu interesse aqui, o do pastor, de homens e mulheres de Deus, não é esse não. O interesse real que Paulo está falando é aquele a fim de ajudar a pessoa para Cristo. Esse é o interesse, para a salvação. Qual o interesse? Primeiramente, veio o interesse de Jesus para com o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual era o interesse dele aí? Era ficar brincando na terra, estar agradando os outros? Ele veio para salvar. Aquele que crê nele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Ele se manifestou para isso. Nós temos que entender aqui que a nossa vida não é para agradar os outros. Entenda o contexto. Eu não estou dizendo que você não vai poder elogiar, dar um presente. Não é isso. Mas quando você faz isso para uma bajulação, para segurar essa pessoa, você está fazendo errado. Esse interesse não é de Deus, não vem de Deus. Deus não ficou com bajulação com ninguém. E Paulo diz, olha, faz o interesse, deixa o teu e procura o dos outros. Agora eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava no Messenger conversando com a moça, ela é casada, e ela perguntou a mim, tu é evangélico? Eu disse, sou. Eu disse, e você também não é? Ela disse, sou nova convertida. Aí o que foi que eu fiz? Eu abri o meu interesse para ajudar agora ela. A minha experiência que eu tinha, eu fui ajudando ela. Ela disse, estou no processo de libertação com as roupas. Eu estou assim, procurando mudar. Maquiagem, essas coisas. Eu disse, e eu fui ajudando. Eu não fiz o meu, mas procurei o dela. Ela queria isso. Então, se ela queria isso para salvação, para se santificar para Deus, eu abri o meu interesse e ajudei ela. Está entendendo, irmãos, como é que funciona isso? Está entendendo? Porque o que a gente vê, pastor, pela igreja por aí, as pessoas segurando pessoas para ficarem. Isso é errado. Cuidado. Vamos avançar aqui, senão a hora se passa. 25. Essa é boa. 25, comida, viu? Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar, diz, por motivo da consciência. Agora, que consciência é essa? A irmã Berta vai no mercado, irmão Berta, mas compre e não pergunte nada. Por motivo da consciência. Mas nós temos limites. Escute bem o que Paulo quer dizer. Entre no mercado, coma tudo que puder, sem nada perguntar, por motivo da consciência.
Ele está dizendo, eu quero o povo cheio de gula, é isso? Não, mas ele está mandando comprar. Mas não é isso não, viu? Bora ler mais um pouco. 26. Porque do Senhor é a terra e o alimento é do Senhor, a terra é do Senhor. Que bênção. 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de quê? De tudo. Mas não é com gula não, viu, irmãos? É tudo no limite. Ele está dizendo, vocês podem comer sim, se alimentar normalmente. Comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Paulo, mais uma vez, está dizendo, consciência. Agora, que bendita consciência será essa que ele está dizendo? Ele está lembrando, falando disso direto, dando ênfase a essa consciência. Será que é a nossa? Ou é a do outro? Ou é a do próximo? Como ele vai mencionar aqui, é a do próximo. Porque Paulo está dizendo, dê exemplo. Porque as pessoas que vêem você fazendo tais coisas vão te julgar depois. E eu, pastor, hoje encontrei um amigo meu de muito tempo, e justamente, primeiramente eu encontrei a palavra no trabalho. E quando eu encontrei ele vindo no trabalho, ele falou sobre isso aqui. Ele disse que também estava na igreja há 9 anos, saiu. Por que ele saiu, pastor? Porque ele disse que entrou na igreja, ia muito, era bom aquele estudo bíblico, tal, ciclo de oração. E alguém pregava e ensinava. Ele disse sem querer um dia, foi passando em um certo lugar, viu aquele rapaz que estava pregando em adultério com uma moça que também era casada. E a partir daquele momento, ele, olha, pegou o beco. Porque, pastor, ele disse assim comigo, poxa, como é que pode alguém doutrinar a gente? Dar tapa sem mão ali no púlpito. E depois ouvir aquilo, ele disse que ficou sem entender. Que situação, não é, irmãos? Que se prejudica as ovelhas. Vocês sabem que vocês têm um pastor de compromisso e muitos não querem valorizar. Agora, se a gente fizesse isso, o povo saia falando somente aqui, porque o mistério é aqui. Vamos ter que ser jogo aberto, irmãos. Temos que estar com conversinha, não, falar a verdade. E ele saiu, mas ele disse, eu penso em voltar. Ele foi-se embora e disse, olha por mim, eu oro, benção, vai na paz. Em nome de Jesus, ele volta. 28. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência de novo, irmãos. 29. Consciência, digo, não a tua própria mente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência. Irmãos, temos que ter limite, porque o povo de fora vai julgar a gente. O povo de fora, eles vão julgar a gente sem gosto e sem dó. Por isso que o título é Os Limites da Liberdade Cristã. Porque muitas vezes a gente aqui é uma coisa e lá fora é outra. A gente muito, já disse aqui pregando, que a gente gosta muito de passar muita santidade quando a gente não está se santificando. Não é que eu seja o melhor, não é isso, eu preciso melhorar. Lá no trabalho, só algumas coisas, eu sinto que está pesado, eu saio. Porque é um tal de uma fofoca, eu já sinto aquele peso. Eu procuro sair. Então é assim que a gente vai se vigiando, vai se modelando, o Espírito Santo vai ajudando a gente. A gente sabe que aquilo está errado. Se alguém falar já perto de mim, de mal de uma pessoa, eu já fico ruim. Eu não era assim, hoje eu estou me sentindo já mal. Eu disse, tá bom, bora deixar fulano para lá. Cada um que faça o seu. Eu sempre digo assim agora, pastor. Eclesiastes diz assim, faz, jovem, o que tu bem quiser. Goza a vida, os teus prazeres. Mas saiba que no final, Deus vai pedir conta a você. Isso não é questão de ser mais santo que o outro. É de obedecer a Deus, fazer o que é certo e dizer, eu tenho limite. Eu tenho limite. No nome de Jesus. E vamos fechar a mensagem?
30. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado por causa daquilo? Porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, irmão, dê glória a Deus. Faça para a glória de Deus, que muito mais você vai ser uma pessoa que Deus se agradará muito mais de você, amém? E você assim estará passando o exemplo para outras pessoas. E assim, mais uma vez, o nome de Deus vai ser louvado na tua vida. Amém?